E se seus dados tivessem segredos para contar, mas você não soubesse nem que pergunta fazer? E se, em vez de ensinar a máquina com respostas prontas, nós pudéssemos simplesmente dar a elas dados brutos e pedíssemos: Ô máquina, me ajuda aqui, me surpreenda, né? Na nossa aula de hoje, a gente vai tirar o professor da sala de aula, ou tirar ali o supervisor, né? E a gente vai mergulhar no aprendizado que a gente chama de aprendizado não supervisionado. Uma abordagem onde a IA vai agir como um detetive, vai procurar padrões e estruturas ocultas dos nossos dados sem nenhuma orientação prévia. Você vai descobrir como que as empresas, né, podem se apropriar disso e usar essa mágica para segmentar cliente em grupo que ninguém imaginava e também para descobrir ali quais produtos são sempre comprados juntos, otimizando o layout de loja, criando promoção e melhorando a experiência do nosso cliente. Three, two, one, go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do O Blueprint da IA. E é incrível ver como que o nosso mapa está ficando cada vez mais completo. Eu agradeço a você por estar aqui mais uma vez e também a Bedata por continuar patrocinando essa jornada aqui de conhecimento. E aí, para a gente não perder aqui nenhum segredinho que ainda a gente vai descobrir, já faz o checklist aqui comigo. Deixa o like, se inscreve no canal e o mais importante, ativa o sininho. Isso ajuda a gente a levar essa mensagem mais pra frente. Eu conto contigo, hein? Bom, vamos lá. No último episódio, a gente viu como ensinar uma máquina com dados rotulados, usando ali aprendizado supervisionado. Hoje, a gente vai ver o que acontece quando a gente deixa ela aprender sozinha. Imagina que você está organizando talvez uma grande conferência de negócio. E chegam, sei lá, 500 pessoas para essa conferência. Você não conhece ninguém. O seu chefe chega e te fala assim: Ô Nogari, organiza essas pessoas aqui em grupo nas mesas de café para que elas possam fazer o network de forma mais produtiva. É complicado, né? Você não conhece, você não tem nenhuma etiqueta, você não tem nenhum rótulo ali para elas, você não tem nada prévio que ajuda a entender ali, por exemplo, que área que elas atuam, se é venda, se é marketing, finanças. Você não sabe quem é casado, quem tem filho, você não tem essa informação, você não tem esses dados, tá? E aí você vai observar o que você tem de exposição ali, tipo de roupa que elas vestem, como que elas conversam, os assuntos que elas puxam. E aí, pensando nisso, o que você faz? Você começa a observar e fala assim, aquele grupo ali tá falando de tecnologia e usa camiseta de eventos, né, de produtos. Eu vou ajuntar esse pessoal, né? Aquele outro grupo ali tá de terno, tá falando de mercado financeiro, talvez tenha alguma afinidade. Essa galera aqui mais colorida, descontraída, descolada, deve ter alguma coisa em comum. E aí, sem supervisão nenhuma ou resposta pronta, você encontrou algumas semelhanças entre esses convidados e descobriu uma estrutura que estava oculta ali na sala. E aí você consegue, a partir disso, criar grupos ou os clusters de pessoas com base nessas similaridades. Isso é o core do que a gente tem de aprendizado não supervisionado, né? Nós entregamos os dados para o algoritmo sem nenhum rótulo, sem nenhuma pista para isso. E a tarefa dele é encontrar estruturas que são inerentes a esses padrões, encontrar ali algum padrão escondido e encontrar segredos que esses dados guardam. Uma das principais aplicações do aprendizado não supervisionado é justamente essa, fazer essa clusterização, né? Ou que seja, o agrupamento. É exatamente o que a gente acabou de dar aqui no exemplo dessa festa de confraternização. O grande objetivo disso é criar grupo, onde os membros são muito parecidos entre si, mas muito diferente dos membros dos outros grupos. Isso a gente cria uma maior aproximação entre os indivíduos de grupos iguais, tá? E um maior distanciamento entre os grupos com os diferentes membros. Então a gente consegue encontrar essas densidades para os grupos. Bom, me acompanha aqui alguns outros exemplos de aplicação para isso, tá? Segmentação de cliente, né? Que é esse exemplo mais clássico aqui que eu acabei de falar. E aí, em vez de você segmentar os clientes ali por critérios mais óbvios, como idade, localização, se a gente usa um algoritmo desse de clustering, que analisa comportamento de compra, navegação do site, interação do suporte, a gente pode até criar personas que a gente nem imaginou que tinham, né? Isso pode ajudar a gente a criar algumas campanhas de marketing ali super personalizadas para cada grupo, o que vai aumentar ali a possibilidade de conversão em alguma determinada ação que a gente faça.
Outra coisa, a gente pode trabalhar com detecção de anomalias. Imagina que você tem ali dados de milhares de transações que são normais. Elas formam um grande cluster, certo? Se surge uma nova transação que é muito diferente dessas outras, ela vai ficar de alguma forma ali isolada, fora de qualquer um desses grupos, né? E o algoritmo consegue chegar e identificar isso como uma anomalia, que é um ponto fora da curva. Isso pode ser utilizado para detectar fraude, falha de equipamento, ou numa linha de produção da fábrica, né? Ou até mesmo algum tipo de ataque cibernético. Uma outra aplicabilidade, sei lá, organização de documentos. Pensa que o escritório de advocacia pode usar essa clusterização para agrupar automaticamente ali milhares de documentos por determinados temas, né? Sem precisar que um humano leia e categorize cada um deles. Veja que a gente tem um monte de atividade possível para trabalhar com isso. Agora, um fato curioso, que é na verdade um segredinho. Você já ouviu falar da história da cerveja e fraldas? Diz a lenda que nos anos 90, uma grande rede de supermercados nos Estados Unidos usou um tipo de aprendizado não supervisionado chamado regras de associação, que a gente vai ver a seguir aqui no nosso vídeo, e descobriu um padrão muito estranho. Às sextas-feiras, homens que compravam fraldas também compravam cerveja. Bom, qual que é a teoria por trás disso? A esposa pedia para o marido passar no supermercado, né, na volta do trabalho, para comprar fraldas para o bebê. E aí, como recompensa, né, por esse esforço de passar no mercado e como já era também quase final de semana, ele se dava ao luxo ali de levar um packzinho de cerveja. O que o supermercado fez com essa informação, né? Ele colocou, nesse período de final do dia da sexta-feira, colocou a gôndola de cerveja ao lado das fraldas. As vendas de ambos dispararam. Bom, o meu compromisso aqui é passar a história adiante. Se é verdade ou não, aí é com vocês, é outro departamento, né? Bom, tirando aqui a brincadeira de lado, de qualquer forma, olha o peso disso. O aprendizado não supervisionado, ele não te dá resposta, mas ele te mostra conexões ali que a gente talvez não tenha percebido, né? E aí cabe a você, que é gestor, interpretar essas conexões e transformá-la em alguma estratégia de negócio que vai emplacar ali o seu objetivo estratégico. Uma segunda capacidade muito boa para a gente aplicar no aprendizado não supervisionado é análise de cesta de compras, ou o que a gente chama de regra de associação, né? O objetivo dessa técnica é encontrar itens que são frequentemente comprados ou aparecem juntos. A pergunta, né, que esse tipo de processo responde é: se o cliente comprou o item X, qual a probabilidade dele comprar o item Y? E olha que legal isso. Sabe aquelas seções de recomendação que aparece comprados juntos com frequência? Ou algum termo assim, tá? Que é aquela caixinha que aparece no app da Amazon, do Mercado Livre, do AliExpress, Shopee, por aí vai. Aquilo ali não é mágica, né? É um algoritmo de associação, analisando milhões de carrinhos de compras e descobrindo que clientes que compraram um livro de culinária também costumam comprar um conjunto específico ali de facas, tá? Essa associação ela é importante para a gente vender melhor, tá? Como no exemplo ali da cerveja e das fraldas, essa análise ajuda a gente a se posicionar, ou na verdade a posicionar produtos que são correlacionados, próximos um do outro, e aí incentiva essa compra por impulso. Se você usa isso e descobre que clientes que compram hambúrguer sempre compram, sei lá, refrigerante, você pode criar uma promoção. Compre o combo e ganhe um desconto. Você vai aumentar de alguma forma aqui o ticket médio, né, do nosso processo. Bom, resumindo a nossa aula. Hoje a gente tirou aquela supervisão e deixou a IA trabalhar aqui de uma forma como um detetive. A gente viu como que o aprendizado não supervisionado, ele é perfeito para encontrar estruturas ocultas em dados que estão sem rótulos, né? A gente explorou a capacidade de clustering, né, de clusterização, para criar grupos e segmentar clientes. E falamos aqui também da regra de associação para descobrir produtos que são comprados juntos. A gente já aprendeu, de alguma forma, aqui a ensinar a máquina com o professor e também a deixá-la aprender sozinha. E com isso a gente cobre, de alguma forma, aqui a maior parte do universo que a gente tem dentro do Machine Learning. Mas, como que a gente sabe se esse nosso modelo, seja ele supervisionado ou não supervisionado, ele está realmente bem? Como que a gente mede se ele está pronto para ir para a produção, para responder problemas do mundo real? Isso é o que a gente vai falar na próxima aula.
E aí, nesse próximo episódio, a gente vai explicar ali como que seria, né, essa avaliação das métricas de performance. E como que a gente consegue dizer que a sua IA está, de certa forma, inteligente. O segredo dos seus dados, eles estão esperando para ser descobertos. Se essa aula te deu ali alguma nova ideia, compartilhe esse vídeo com a sua equipe. Ajuda, e aí para ajudar aqui o algoritmo do YouTube a entender que tem relevância, né, nesse material aqui, ajuda respondendo aqui nos comentários. E a pergunta é, se você pudesse agrupar os seus clientes de alguma forma, sem regras, que tipo de grupo secreto você acha que você encontraria? Deixa a sua hipótese aqui nos comentários e a gente vai discutir sobre ela, beleza? É isso aí, um grande abraço e até a próxima.